sozinho, você vai alcançar a partir do momento que você permite que Deus entre na sua vida. Eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Eu me converti com 20 anos. 20 anos naquela época, queridos, eu falava palavrões. E eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu ficava preocupado com isso. Falava, meu Deus, eu não posso falar mais palavrão. Eu não posso falar mais palavrão. E de repente, de uma hora para outra, eu me libertei daquilo. Mas por quê, queridos? Eu deixei de falar palavrão, eu deixei de fazer coisas erradas que eu fazia. Por quê? Porque eu dei espaço para o Espírito Santo me mudar, para o Espírito Santo me ajudar. E é isso que Deus, queridos, você pode ter certeza de uma coisa, Deus ele não cobra nada de você e deixa você sozinho. Não. Deus, quando Ele pede para você fazer algo, mesmo que seja difícil, Ele quer estar na sua vida para poder te ajudar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. Todos abriram? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estou vendo o Percival ali, o pai, a mãe dele. Deus abençoe, sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. Olha só o que diz a palavra de Deus, queridos. Obedeçam a Deus porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos velhos caminhos, a prática do mal, porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, pois eu sou santo. Lembre-se de que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não julgam de maneira parcial. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com temor a Ele durante o restante da jornada de vocês. Queridos, olha só que palavra maravilhosa, queridos. Eu gosto muito dessa versão, porque essa versão ela deixa muito claro, queridos. Porque Deus, Ele pede para quê? A palavra de Deus pede para nós obedecermos a Ele. Por quê? Porque Ele nos deu a oportunidade para tornarmos seus filhos. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Eu não sei se você compreendeu, ou se você tem entendimento disso, mas eu tenho esse entendimento. Hoje, queridos, eu estou na igreja. Hoje eu me tornei um filho de Deus por livre e espontânea vontade. Não foi Deus, Ele não me obrigou. Deus ele não me obrigou a levantar a mão, a aceitar Jesus, a me batizar nas águas. Deus ele nunca me obrigou a nada. Ele simplesmente me convidou. Eu tenho um caminho aí diferente de tudo isso que você já viveu. E se você quiser, você entregar a sua vida para mim, você pode se tornar o meu filho. E eu decidi entregar a minha vida para o Senhor. Então foi uma decisão minha, queridos. Foi uma decisão minha. Então por isso que se santificar e ser santo é uma decisão individual de cada um. Porque é impossível, queridos, você querer os benefícios de Deus, mas não querer obedecer a palavra dEle. Ou não querer se santificar, né? É impossível. É impossível você querer ter sucesso em um relacionamento, mas não saber se relacionar da maneira correta. É impossível você querer ter sucesso com uma namorada se você simplesmente decidir namorar de qualquer jeito. Não. Para tudo na vida, queridos, tem regras. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Débora e a gente decidiu se casar, eu cheguei para ela e falei: é o seguinte, eu agora, nesse momento, eu não vou conseguir dar essa mordomia que seu pai dá para você. Mas pode ser que um dia, depois que a gente lutar bastante, eu consiga te proporcionar isso. Mas mesmo assim, saindo um pouco dessa mordomia que você tem, você aceita se casar comigo? Aí ela, meia louca na época, falou: aceito. E aí nós nos casamos, queridos. Sabe? Mas ela não foi obrigada. Eu não obriguei ela a casar comigo. Deixa
te obriguei, Débora, a casar comigo? Certeza? Olha que as pessoas acham que eu briguei, hein? Você entendeu, queridos? É a mesma coisa, queridos, servir a Deus. Você hoje é um filho de Deus, mas Deus não te obrigou a isso. Agora deixa eu te perguntar, já que você aceitou ser um filho de Deus, já que você entregou a sua vida para Jesus, então faça da forma que Ele quer. Entenda como que você deve servir ao Senhor, entenda como que você deve agir com a sua vida. E quando a gente olha, queridos, para esse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro, ele utilizou uma referência, queridos, da santidade divina do livro de Levítico, para expressar para os seus leitores o caráter santo de Deus. Então, quer dizer, a Bíblia, ela fala sobre a santidade de Deus desde o início, né? Você vê que o homem, ele se relacionava com Deus, ele se relacionava com Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva não tinham maldade, eles eram santos como Deus era santo. Só que a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu com o relacionamento? Foi interrompido. E isso acontece, queridos, até nos dias de hoje. Nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita e mora no nosso coração. Mas a partir do momento que há desobediência, esse relacionamento é interrompido. E o Espírito Santo sim sai da nossa vida. Por quê, queridos? Porque Ele é santo. E Ele vai habitar aonde tem santidade, né? Por isso que as pessoas, eu fiquei muito feliz lá no encontro, né? Teve um irmão querido, amado, um irmão que eu admiro muito, que ele recebeu o batismo do Espírito Santo lá. E por que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, queridos? Porque ele decidiu entrar num processo de santificação, de santidade na vida. Ele decidiu ser diferente, ele decidiu levar as coisas de forma diferente. E é automático, o que ele vai receber? O Espírito Santo. Por quê? Porque ele decidiu ser santo, né? Tanto que até é legal, né? Espírito Santo, santo. Então a santidade, queridos, é algo que nós temos que buscar. Por exemplo, quando eu decidi ter um namoro que agradasse a Deus, por que eu tomei essa decisão, queridos? Porque eu sabia que eu tinha que me santificar no meu relacionamento. Que se eu não se santificasse no meu relacionamento, eu não iria ter a presença de Deus na minha vida. Eu não iria ter a presença de Deus no meu casamento. E muitas pessoas sofrem, queridos, servindo a Deus. Por quê, queridos? Porque decidem fazer as coisas do jeito que quer, né? Deus, Ele não vai interferir. Você pode namorar do jeito que você quiser, mas eu te aconselho, queridos, já que você decidiu ser filho de Deus, faça tudo de forma que agrade a Ele. Que agrade a Ele. Sabe? A santidade, queridos, ela é um dos atributos morais mais enfáticos de Deus. Você não vai ver nas Escrituras, prestem atenção, você não vai ver nas Escrituras o serafim proclamando a onipotência de Deus, não vê os serafins proclamando a onipresença de Deus, e não vê os serafins proclamando a onisciência de Deus, porém verá o serafim proclamando o quê? Dia e noite a santidade de Deus. Por isso que a santidade é algo importante, queridos, por isso que o inimigo, ele faz de tudo para você perder a santidade, para você deixar de ser santo. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 6, 1, 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todos os templos estavam cheios da sua glória, e à sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da tua glória. Então, queridos, quando a gente vê os serafins aqui proclamando a santidade de Deus, nós temos que olhar e dar importância para isso. A santidade, queridos, é algo importante. A santidade, queridos, é algo que vai impactar de uma forma sobrenatural no nosso relacionamento com Deus. Porque se você quiser se relacionar com Deus, você tem que ser santo como Ele é santo, é a mesma coisa. Se você quer se relacionar com um bandido, você tem que ser bandido como ele é bandido.
Se você quer se relacionar com uma pessoa honesta, você tem que ser honesto como aquela pessoa honesta. É impossível, queridos, você ser uma pessoa honesta e querer ter um relacionamento com um bandido. A da mesma coisa, queridos, é impossível você ter um relacionamento com Deus sem ter a santidade. É impossível, você nunca vai viver experiências sobrenaturais. Você vai sempre viver as bênçãos de outras pessoas. Você vai sempre acreditar em Deus, não porque Ele curou você, mas porque Ele curou outra pessoa. Porque você nunca teve coragem de se santificar para ter um relacionamento real e verdadeiro com Ele. Então a santificação, queridos, é algo importante, é algo que nós devemos realmente prestar atenção. Deus nunca exige dos seus filhos aquilo que Ele não seja. Se Deus exige, queridos, santidade, é porque Ele é santo, e é porque é possível ter uma vida de santidade. É possível ter uma vida de santidade. Sabe, queridos? E eu posso dizer para você que realmente é possível, porque eu me converti com 20 anos de idade, queridos. Eu não esperei chegar aos 40, 45 para me converter, não. E eu me converti, queridos, antes de me casar. Quer dizer, no auge da minha vida. Eu me converti e decidi viver uma vida de santidade. E às vezes as pessoas olham para a gente e falam bem assim: ah, mas fulano deu sorte. Ah, porque Deus abençoa demais. Não, queridos, não é não. Deus, Ele é justo. Ele fala na palavra dele: sede santo como eu sou santo. Se você aceitar o desafio e buscar a santidade, Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida, porque Ele vai morar em você. Ele vai estar com você constantemente, Ele vai te dar força para vencer as lutas, para vencer as dificuldades. Sabe, queridos? A gente vê no momento dos momentos mais difíceis da nossa vida, queridos, que a gente percebe que o nosso relacionamento com Deus não está bom, que está faltando alguma coisa. Sabe? Deus só exige retidão, queridos, dos seus filhos, porque Ele é reto. E Deus só exige santidade dos seus filhos, porque Ele é santo. E quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, Deus, Ele sempre exigiu a santidade, e Ele continua exigindo. Espera aí, pastor, mas nós estamos vivendo um mundo moderno. Espera aí, queridos, Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele continua o mesmo. E você vai ver através da palavra de Deus que Deus, Ele exigiu santidade do seu povo na antiga aliança e na nova aliança também. Então a santidade, queridos, é algo que Deus exige dos seus filhos. Para quê? Para poder manter um relacionamento, né? É questão de tempo. Às vezes você vê aqui a pessoa pregando, ou vê a pessoa aqui no ministério de louvor, vê a pessoa envolvido em alguma coisa na obra de Deus, ou sendo diácono, ou no ministério, e você olha para aquela pessoa e fala bem assim: puxa, essa pessoa está pecando e ela continua ali. Queridos, é uma questão de tempo. Sabe, a pessoa, ela não vai sair, ela não vai ser retirada porque alguém vai retirar, porque alguém vai pedir para a pessoa sair. Não, é ela mesmo que está provocando a retirada dela. Por quê? Porque o relacionamento dela foi interrompido com Deus por causa do pecado, deixou de buscar a santidade. E isso é algo, queridos, que nós temos que vigiar todos os dias. O Senhor, Ele ordenou que se fizesse uma lâmina de ouro puro para colocar na testa do sumo sacerdote, com a seguinte gravura: santidade ao Senhor, né? Isso está em Êxodo 28:36. Está escrito assim, ó: façam 2 lâminas, façam depois uma lâmina de ouro puro e grave nela, como se gravam os selos, a seguinte frase: consagrado ao Senhor, ou santidade ao Senhor. O Senhor, queridos, Ele exige santidade dos líderes espirituais que ensinam o povo. O Senhor, Ele exige santidade, queridos, das pessoas que estão na frente dos ministérios. Principalmente na nossa vida, que nós somos pastores, que nós pregamos a palavra de Deus, queridos. O Senhor, Ele exige santidade. E é por isso, queridos, que nós temos que olhar para a vida assim, dos pastores. Sabe, queridos,
Porque não adianta nada, queridos, eu estar falando sobre santidade se eu não levo a sério esse assunto, se eu vivo a minha vida de qualquer jeito. Então Deus, Ele exige isso, queridos, tanto que Ele pediu, logo lá no início, lá com Moisés, quando chamou o povo para se santificar: faça uma lâmina de ouro puro e grave nela, como se gravam os selos, a seguinte frase: santidade ao Senhor. O próprio Deus, queridos, exigiu santidade dos seus filhos, né? Olha o que a palavra de Deus diz em Levíticos 11:45: lembrem, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, sejam santos, porque eu sou santo. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, queridos, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus, Ele levou, primeira coisa que Ele fez, queridos, olha só como que Deus é maravilhoso. Deus, Ele sabia que para poder ter um relacionamento com aquele povo tinha que se santificar. Mas era impossível eles se santificarem no meio de um povo idólatra, que era o povo do Egito. Então o que Deus pegou e fez com aquele povo? Tirou aquele povo da presença do Egito, tirou do Egito e levou para o deserto. Porque Deus, Ele sabe, queridos, o que Ele precisa fazer na minha vida e na sua vida para que possamos abrir os olhos em relação à santificação. Eu lembro que teve uma fase na minha vida que eu achava que as coisas só aconteciam porque eu estava presente. E aí Deus decidiu me levar para um hospital durante um mês. E as coisas continuam acontecendo, queridos. E eu pude entender que as coisas não aconteciam porque eu estava presente, as coisas aconteciam porque Deus estava presente. Deus, Ele tem as formas dEle trabalhar, queridos, e muitas vezes Ele nos afasta, para a gente poder entender que nós não somos tudo isso que nós achamos. Que Deus, Ele é muito mais nas nossas vidas. Sabe, queridos? E o Senhor exigiu mais uma vez de Moisés a santidade dos filhos de Israel. Olha o que a palavra de Deus diz em Levíticos 19:2: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus ainda exigiu santidade ao seu povo, dizendo mais lá em Levíticos 27: portanto consagrem as suas vidas e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando Josué, queridos, também foi lá dominar a terra prometida, queridos, ele exigiu a santidade. Para quê? Para o Senhor fazer maravilhas. Por que o Senhor não faz maravilhas no nosso meio, queridos? É por causa do pecado, é porque não há mais interesse em buscar a santidade. Nós vivemos as nossas vidas do jeito que a gente quer. Às vezes você fala bem assim: ah, pastor, mas eu busco a santidade. Será que você busca mesmo? Ah, pastor, eu não falo palavrão. Será que você não fala palavrão mesmo? Mas e os filmes que você assiste dentro da sua casa? Como é que é o palavreado? Se for Netflix, queridos, é terrível. Porque as traduções hoje, misericórdia. Sabe, queridos? E muitas vezes nós não falamos, mas nos alimentamos disso. Nos alimentamos disso. Então nós temos que ter cuidado com isso. Josué 3,5 diz: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Quer milagre? Quer maravilha? Quer cura? Quer restauração de casamento? Se purifique. Pastor, meu casamento está destruído. Chama o cônjuge, fala: ó, é o seguinte, Deus precisa fazer maravilha no nosso casamento, porque o negócio está feio. E quando Deus quis fazer maravilha lá no meio de Josué, Josué falou o povo se purificar. Então vamos nos purificar. Vamos entrar em processo de santificação, vamos buscar ao Senhor. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Porque é dessa forma, querido, que as coisas aconteciam. O rei Davi, queridos, ele exigiu santidade dos líderes religiosos para transportar a arca do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Crônicas
15:12, vocês são chefes das famílias do levita, agora vocês se santifiquem, e também santifiquem todos os seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Sabe, queridos, a importância, queridos, de nós nos santificarmos, porque é dessa forma, é através da santificação que nós iremos ver as maravilhas de Deus nas nossas vidas. É batata, queridos, é batata, isso aí é certo. Toda vez que eu vejo uma pessoa passando a luta, queridos, eu começo a conversar, começo a entender a vida da pessoa. Você vê que a pessoa tem dificuldade de se santificar, se envolve em fofoca, se envolve em briga, se envolve em confusão. Sabe, queridos, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. E quando você decide se santificar, queridos, automaticamente a bondade ela vai fluir através da sua vida. O rei Ezequias também exigiu santidade dos líderes religiosos. Olha só o que ele diz lá em 2 Crônicas 29:5: santifiquem a si mesmo e santifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retire tudo que é impuro do lugar santo. Deixa eu falar um negócio para você. Naquela época, onde que o Senhor habitava? No templo. Qual foi a ordem do rei dada por Deus? Santifiquem, retirem tudo que é impuro do templo. Para quê? Para que a presença de Deus seja real. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde Deus habita? Qual o templo que Deus habita? Através do Espírito Santo. Como é que está esse templo aí? Fala mal de todo mundo? Fala palavrão? É egoísta? Só pensa em você mesmo? Se você quer a presença de Deus no templo, queridos, tem que haver santificação. Tire aí do templo tudo que está errado, tudo que desagrada ao Senhor. E isso é interessante, né, queridos? Porque antigamente o rei, para ter a presença de Deus, o rei de Israel tinha que cobrar a santidade no templo. Só que hoje, queridos, não tem como dar mais desculpa, né? Porque você é responsável pela presença de Deus no seu templo, através da santificação. Você sabe por que não há cura? Porque não há santificação. Você sabe por que não há milagre? Porque não há santificação. Você sabe por que não há restauração? Porque não há santificação, queridos. E a santificação, queridos, é algo assim simples. Eu tenho uma luta com Deus, eu não sei se você tem essa luta com Deus. Mas eu lembro quando eu deixei de tomar refrigerante, queridos, que eu falei para o Senhor, e eu chorando aqui no resgatão: Senhor, eu quero te servir, eu quero pregar a sua palavra. E Deus falou: como? Você não está aguentando ficar 1 hora em pé no púlpito ali? E você quer pregar a minha palavra? Para você pregar a minha palavra, você tem que cuidar do templo. Como que você vai cuidar do templo tomando essa pancada de refrigerante que você bebe, comendo esse tanto de comida que você come? E aí, queridos, eu comecei a entender, e aí eu comecei a sofrer, e eu estou sofrendo até hoje com isso, né? Aí você compra um docinho da Paloma e você come, e depois fica no arrependimento. Oh, meu Deus do céu, oh luta. Por quê, queridos? Porque se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, você precisa se santificar. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Sabe, queridos, a palavra de Deus exige santidade na casa do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos, lá em Salmos 93:5: as suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza para todo o sempre. Deus, queridos, Ele nos chamou para isso, para nós vivermos em santidade e em pureza. Pastor, é difícil. Realmente, eu concordo com você, é difícil. Pastor, é impossível. Impossível para você que não tem interesse de se santificar. Impossível para você que não tem interesse de ter um relacionamento com Deus, de ver Deus agindo na sua vida.
Realmente é impossível, mas se você quiser se santificar e você estiver disposto a mudar a sua vida para ter uma experiência maravilhosa com Deus, Deus ele te ajuda nessa questão. Então você viu aqui através da palavra de Deus, queridos, o quanto Deus exigiu a santificação na aliança antiga, no Velho Testamento, e Deus também exige a santidade do seu povo na nova aliança. O mesmo Deus, queridos, que exige a santidade do seu povo na antiga aliança, é o mesmo Deus que exige santidade dos seus filhos na nova aliança. Porque o relacionamento de Deus, queridos, na nova aliança mudou, não sei se você já percebeu. Deus, queridos, na antiga aliança, ele se relacionava com o seu povo. Então quer dizer, o povo de Israel era povo de Deus. Só que agora na aliança, Deus nos chamou para ter um relacionamento de pai e filho. Então, na nova aliança, queridos, nós somos filhos. Então quer dizer que a responsabilidade é maior. A responsabilidade é maior. Muito maior, queridos. A palavra de Deus, queridos, ela afirma que devemos andar em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Aí você começa a entender por que não há mudança na nossa vida. Porque nós queremos estar na igreja, nós falamos que servimos a Deus, mas andamos do jeito que a gente quer, né? Você vai escolher uma roupa, você não escolhe mais uma roupa que glorifica a Deus. Você escolhe uma roupa que satisfaz a sua vontade, né? Por exemplo, os meninos usar aquela calça que fica caindo aqui mostrando a cueca, isso glorifica a Deus? Glorifica? As meninas usar aquelas roupas desconfortáveis, aquelas roupas apertadas, glorifica a Deus isso? Não. Então quer dizer, vive de qualquer jeito, faz aquilo que agrada o seu próprio ego, pouco está se lixando se está agradando a Deus ou não. É que nem o louvor, ou a pregação, né? Não vou pegar no pessoal do louvor, no pé do louvor não, vamos pegar no pé dos pregadores agora, né, pastor Rafa? O pessoal do louvor não. Que nem o pregador, queridos, ele vai preparar uma palavra aqui para quê? Para as pessoas verem que tem conhecimento, que tem eloquência, que prega bem, ou não? Ou vai pregar aquela palavra que glorifica a Deus? Porque tem diferença, queridos. Muitas vezes a palavra que glorifica a Deus, ela não é aceita. Né? E muitas vezes o pregador, ele sobe aqui, ele quer mostrar o conhecimento dele, a sabedoria que ele tem. Mas o que a palavra verdadeiramente fala, que nem fala a respeito de santidade. Né? Então a palavra de Deus, queridos, ela afirma isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 1, do verso 69 ao 75, né? Ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade, alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, sim, como o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele, e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus, livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença todos os dias das nossas vidas. O objetivo de Deus, queridos, é nos fazer santos e aceitáveis. Deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos. Se você morresse hoje, você seria aceito no céu? Eu me faço essa pergunta todos os dias, queridos. E isso me machuca. Porque o nosso objetivo, queridos, através da santidade, é nos tornarmos aceitáveis a Deus. Jesus Cristo orou para que o Pai santificasse os seus discípulos, pelo quê? Pela palavra da verdade. João 17,
17 e 19, que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhe a verdade, a sua palavra é a verdade, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu estou enviando ao mundo, eu me santifico em favor deles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus não morreu na cruz, queridos, para a gente fazer o que a gente quer com a nossa vida, não. Jesus, ele se santificou, e ele se entregou em oferta agradável a Deus, e o desejo dele, queridos, é que nós também nos santifiquemos. Porque se não houver santificação, queridos, não tem experiência com Deus, não tem relacionamento com Deus. Não adianta a gente vir para a igreja, levantar a nossa mão, aceitar Jesus e continuar vivendo da mesma forma. Sabe, queridos, eu estou já há 25 anos na igreja. E eu vou falar sobre algo que eu e a minha esposa, nós já, nos dedicamos assim, entramos de cabeça para poder cuidar, é de relacionamento, de casamento, queridos. É de casamento. De casamento, não é? A gente tem experiência de 20 anos, né, Débora? 20 anos casados, né? Trabalhamos no curso de noivo, aconselhamos pessoas casadas. E o que eu percebo, queridos, no casamento? Casamento problemático, queridos, é aquele casamento que começou errado, sem santificação. O casal decidiu namorar do jeito. Decidiu namorar de qualquer jeito, não honrou pai, não honrou mãe, foi movido pela paixão, não entrou consciente, nunca teve conhecimento e nem vontade de santificação. Porque, queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. Quando está tudo bem na vida, começa a namorar, está apaixonado, ninguém quer saber de santificação, não. O povo começa a se preocupar com santificação quando começa a passar por aperto, por luta, por dificuldade. Só que a santificação, queridos, é algo que nós temos que buscar quando está tudo bem. Não é esperar a vida virar uma bagunça, não, para a gente poder se santificar. A gente não tem que cuidar do corpo, queridos, quando descobre que já está tudo arrebentado, que a glicose está lá em cima. Não, a gente tem que cuidar do corpo quando está tudo bem. O maior problema do ser humano, queridos, ele só se preocupa com ele mesmo quando a vaga foi para o brejo. Quando o médico fala bem assim, se você não parar de fumar, você vai morrer. E muitas vezes ainda tem dificuldade de se preocupar. É a mesma coisa com a santificação, queridos. Infelizmente, os filhos de Deus só se preocupam com a santificação quando está passando por luta, quando está passando por dificuldade. Pastor, você está errado. Estou nada, é só você ler a Bíblia. É só você ver o povo de Israel. O povo de Israel só se preocupava em buscar a Deus e se santificar quando estava sendo dominado por outros povos. Porque quando eles estavam ganhando, quando eles estavam por cima da carne seca, eles faziam o que queriam. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu quero dizer que independente de você esteja passando por um momento ruim ou por um momento bom, o momento de você se santificar é agora. Porque o passado, você não tem mais, não tem como voltar lá atrás. Não tem como mudar as decisões lá atrás. E o futuro também, não tem como. Pastor, mas eu errei demais. Não tem problema, se você está aqui hoje, Deus está falando com você através da minha vida. Ele quer que você se santifique. E se Ele quer que você se santifique, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te ajudar nisso. Ah, pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada. Não interessa, se você decidir se santificar hoje, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te abençoar. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela exige santidade, principalmente do nosso corpo, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 6,19. Falo dessa maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é fácil de compreender, tal como vocês costumavam ser escravos das impurezas e da maldade, que leva à maldade, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar pela justiça, que leva à santidade. Deixa eu te falar um negócio, queridos.
Me converti com 20 anos. Então, eu vim do mundo para a igreja. Hoje, queridos, eu não quero saber de forma alguma de sair da presença de Deus. Porque eu conheço o mundo. Eu sei que lá não presta, eu sei que lá não é bom. Né? E eu sei que a melhor coisa que eu tenho que fazer é estar na presença de Deus, é me santificar. Mas aí tem um problema. Qual o problema, pastor? Os nossos filhos que nascem na igreja, que são teimosos. Sabe? Os nossos filhos que não sabem que o mundo está lá para nos devorar, para nos matar. E começa a brincar com as coisas do mundo. Deixa eu falar para você, filho, pergunta para o seu pai e para a sua mãe. Eles vieram do mundo. Pergunta para ele o que o mundo faz com as pessoas. E eles vão falar para vocês o que o mundo faz com as pessoas. Por isso que nós lutamos, por isso que nós pais que nos convertemos, por isso nós pais que estamos aqui na batalha, queridos. Para poder ensinar para os nossos filhos a presença de Deus, não queremos sair do mundo e brigamos com os nossos filhos quando vemos o desejo deles de estar lá, porque vai trazer sofrimento e dor. E aí, quando estiver todo arrebentado, aí vai lembrar do Deus do meu pai, do Deus da minha mãe, e aí vai voltar para a presença de Deus, todo arrebentado e deixou de viver uma vida maravilhosa. Sabe, queridos, a palavra de Deus, queridos, ela exige que possamos produzir frutos de santificação. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 6, 22, 23. Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que Ele dispensa a você está a santidade, cujo fim é o quê? A vida eterna. Né? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6, 22, 23, é por meio de Jesus Cristo nosso Senhor que temos acesso à santificação. Entenda isso, não é só aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador te dá, queridos, a capacidade de se santificar. E aí começa a luta, queridos. Por quê? Porque nós viemos do mundo, aceitamos Jesus, mas achamos que podemos continuar da mesma forma. E aí trazemos o mundo para dentro da igreja. Sendo que tem que ser o contrário. Eu vou para a igreja para me poder aprender a me santificar, porque eu entreguei a minha vida para Jesus e conquistar assim a vida eterna e a minha salvação. Eu lembro quando o pastor Orides ele falava, e isso gerava muito temor no meu coração, quando ele falava assim que o pior caminho para o inferno é aquele que passa por dentro da igreja. Pior caminho para o inferno. E por isso que muitas vezes, queridos, nós pais, que viemos do mundo, que sabemos como que o mundo é, por isso que nós temos que ser às vezes duro com os nossos filhos. Porque você não quer que o seu filho entenda como é o mundo, entrando no mundo. Eu sei disso. Da mesma forma eu não quero que minha filha conheça o mundo entrando no mundo, mas eu preciso falar do mundo para ela. Eu preciso repreendê-la quando ela está errada. O problema é que a gente só passa a mão na cabeça. Só passa a mão na cabeça, porque agora não pode fazer mais nada, né? Agora não pode colocar mais a mão, né? Por que não falaram isso para minha mãe antes? Eita, que minha mãe batia, mas batia gostoso. Agora não. Se você me bater, eu vou denunciar, senhora. Ah, se é comigo, pois tu vai me denunciar. Eu posso ir até preso, mas que você vai entrar na linha, você vai. Sabe, queridos, nós precisamos produzir fruto de santificação, queridos. Deus, queridos, Ele exige o aperfeiçoamento da nossa santidade.
Por isso que é importante você se santificar. Por isso que eu aconselho você, se você veio para a igreja, deixa eu falar, você veio para a igreja? Vim. Por que você veio para a igreja? Às vezes você não sabe por que você veio para a igreja. Às vezes você veio, né? Fala assim, eu venho para ficar conversando ali na frente do café, né? Eu vim para ficar conversando com meu amigo. Não, queridos. Você veio para a igreja para poder aprender a respeito da santificação, porque você precisa se santificar para poder ser aceito por Deus. É impossível, queridos, eu fico triste, a pessoa está na igreja, vem para a igreja, mas não tem mudança na vida, continua fazendo coisa errada, continua tratando pai e mãe errado. Eu fico bobo de ver, queridos, os jovens vêm para a igreja, mas não honram os seus pais, não busca a santificação, faz tudo o que quer, não pega conselho com os pais. E aí o que vai acontecer? Mais uma geração que vai sofrer, infelizmente. Por quê? Porque o pai e mãe é frouxo, não ensina a verdade para os seus filhos, não corrige quando tem que corrigir, sabe? E às vezes, queridos, tem que falar a real, tem que chegar e falar: filho, deixa eu te falar, a minha geração eu sofri, eu fiz escolhas erradas, pelo amor de Deus, não faça as mesmas escolhas que eu fiz. Tive que te criar sozinha, porque infelizmente escolhi um homem que não era homem, e aí eu sofri para te criar sozinha. Aprenda com o meu erro. Sabe, queridos, mas nós não, nós pegamos leve. E aí continua, né? O mesmo erro passa para a próxima geração. Já viu as pessoas falam: nossa, parece que todas as mulheres dessa família têm um dedo podre para homem. Você já ouviu isso? Falando assim, todas as mulheres casam grávidas. É impressionante. É, queridos, o mal ele vai passando de geração em geração. Eu sei, queridos, da onde eu vim. Eu sei o que eu vivi. Só que quando eu aceitei Jesus, eu falei: isso vai parar aqui em mim. Eu vou criar os meus filhos, eu vou ensinar meus filhos a serem fortes. Eu vou ensinar meus filhos a terem um relacionamento com Deus, a escolher o que é correto. Sabe, queridos? Então Deus ele exige isso, o aperfeiçoamento da nossa santidade. 2 Coríntios 7:1 diz: queridos amigos, tendo promessas tão grandes como essa, afastemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, e nos purifiquemos, vivendo no temor a Deus, dedicando-nos somente a Ele. Olha aqui a receita, queridos, para você poder alcançar a vitória e ter um bom relacionamento com Deus. Queridos amigos, tendo promessas tão grandes como esta, afastemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito e nos purifiquemos, vivendo no temor a Deus, dedicando-nos somente a Ele. Eu fico vendo, querido, às vezes, e isso me dá uma tristeza tão grande, que eu vejo os jovens com potencial sobrenatural para ser uma bênção na presença de Deus, mas por causa da sua ignorância e da sua burrice, vai sofrer. Vai sofrer. Aí você fala: pastor, é burrice? É burrice, porque tem experiências de sofrimento dentro de casa, mas não consegue enxergar. Está vendo a luta que a família enfrentou, mas não consegue enxergar. Esses dias eu estava conversando com um jovem, e eu falei para ele bem assim, né? Você não acha que essa luta que a sua família enfrenta, não está errado isso? Né? E eu vou falar um negócio para você, queridos. Não é porque você é filho de pastor que você vai ser uma bênção, não. Não é porque o seu avô era pastor que as coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural na sua vida. Porque também, queridos, vai depender da escolha lá que ele fez sendo pastor. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Se como pastor, se eu hoje como pastor fizer coisas erradas, querido, minha família vai sofrer. Os meus filhos vão sofrer,
Por quê? Porque a palavra de Deus diz: visitarei a maldade dos pais, dos filhos, da terceira, quarta geração. Por que que eu e você nós temos que nos santificar, queridos? Porque é uma questão de vida ou morte na vida dos nossos filhos. A santificação que você vive hoje é o que o seu filho vai colher amanhã. Nós temos que parar de sermos egoístas. É que nem, por exemplo, um jovem. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não honra e não obedece pai e mãe, tu vai sofrer e vai sofrer muito. Pastor, você está profetizando coisa errada na minha vida? Não, não estou profetizando não. Você pode ser o jovem mais inteligente, mais capacitado de dons. Você pode ser o jovem mais bonito que for. Se você não honra, não obedece, não respeita teu pai e a tua mãe, a sua vida vai ser só sofrimento. É a palavra de Deus que diz: honrar o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias sejam longos na terra. Se você fizer o contrário, vai acontecer o contrário. O apóstolo Paulo, queridos, ele nos revela qual que é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Olha o que ele diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. Deus deseja que vocês sejam santos e puros e se conservem afastando de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não dominado pela paixão carnal e por desejos desenfreados, como fazem os pagãos na sua ignorância de Deus e de seus caminhos. Olha aí, queridos, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? A santificação. A palavra de Deus exige que a santificação seja uma condição indispensável para vermos ao nosso Senhor. Você quer ver a Deus? Quero. Se santifique. Ah, pastor, eu achava que era só aceitar Jesus. Eu também. Lá no início, quando eu me converti, eu achava que era só aceitar Jesus e estava tudo bem. Depois eu descobri que não era tão simples assim. Por isso que Deus levanta pastores, por isso que Deus abençoa a igreja, por isso que Deus permite que templos sejam construídos. Para quê, queridos? Para nós entrarmos no processo, Ele nos darmos condições de ouvirmos a palavra e nos santificar. Porque a santificação é algo importante. Olha o que diz Hebreus 12, 14, 16. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Isso é sério, queridos. Aquele que não é santo não verá o Senhor. Não sou eu, pastor Rubens, é a palavra de Deus. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raízes entre vocês, pois quando ela brotar, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Vigiem para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual, ou se torne negligente para com Deus, tal como fez Esaú, que por uma simples refeição venceu seu direito de herança como filho mais velho. Está em Hebreus 12, 14. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Se você não buscar a santificação e não se santificar, vai ser à toa a caminhada com Cristo. Porque a palavra de Deus é bem clara. Se não houver santificação, você não vai ver Deus. Ah, pastor, mas eu não vou ver Deus, mas eu vou para o céu. O plano de Deus para a igreja, queridos, é reinar com Cristo. Como é que você vai reinar com Cristo se você não tiver a oportunidade de vê-lo? Então por isso que nós temos que nos santificar. E isso é possível, igreja. É possível viver uma vida de santificação.
Isso você tem que estar bem alinhado, principalmente em família. Por isso que Deus tem o propósito de família, porque se o marido e a mulher, queridos, estão bem alinhados, a santificação vai acontecer. Pastor, como assim? Marido e mulher tem que estar junto. Tem que estar junto. Casal, quando decide namorar, quando decide noivar, tem que estar junto. Porque se não estiver junto, vai dar problema, queridos. O pai tem que estar junto com os filhos, ensinando nos erros, cobrando, apertando, exigindo. E quando Deus instituiu a família, queridos, é na família que nós temos a possibilidade de nos santificarmos. É que nem o casalzinho de novo, né? Casa novo. Lá, daqui a pouco o marido não anda com a esposa. Daqui a pouco está num evento na igreja, mas o marido não está, a esposa não está um para um lado, outro para o outro. O que vai acontecer, queridos? Vai dar problema. É que nem casal de namorado, né? Namorou para quê? Para estar junto. Se não estiver junto, vai dar problema. Sabe, tem que entrar num acordo aí. Comecei a namorar. Começou a namorar, está na igreja? Estou na igreja, então. Como é que vai fazer agora? A namorada vai sentar com você do lado dos seus pais, ou você vai sentar do lado dos pais dela? Ô, pastor, que problema, hein? Conversa. Mãe, é o seguinte, comecei a namorar aí, ó. Tá? Um culto eu sento aqui com ela do lado da senhora, e no outro culto eu sento com ela lá do lado da mãe dela. Mas tem que estar junto, queridos. Tem que estar junto. Tem que estar junto. E diante, queridos, dessa importância da santificação, eu quero concluir essa palavra dizendo que a Bíblia nos revela que o nosso Deus é tão puro, queridos, que os seus olhos não podem ver o mal. Olha só o que a palavra de Deus diz em Abacuque 1,13: nós somos perversos, mas eles são piores do que nós. Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, vai ficar assistindo calmamente enquanto eles nos devora? O Senhor poderia ficar quieto enquanto os perversos destrói os que são mais justos do que eles? Não, queridos, olha só o que o profeta Abacuque diz, queridos. Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, sabe esse pecado de estimação aí na sua vida? Isso é o que te separa de Deus. Porque como é que Deus pode viver na sua vida sendo que Ele não tolera o pecado? Isso significa o quê? Se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa deixar de pecar. É a mesma coisa, se você quer ter um relacionamento com uma pessoa honesta, você tem que ser honesta. Portanto, queridos, o caráter do nosso Deus é puro e santo. A santidade, queridos, é uma característica do caráter de Deus. Olha só a oração de Ana, queridos, quando ela entregou o seu filho Samuel, porque ela fez um propósito com Deus. Mas olha só a oração dela quando ela entregou o seu filho Samuel, queridos. Lá em 1 Samuel 2:10, então Ana fez a seguinte oração: quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele me tem dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor, não há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente, não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio, Ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado, os que eram fracos agora são fortes, os que tinham muito agora passam fome, os que passavam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, aquela que tinha muitos filhos agora não tem mais. O Senhor tira a vida e dá, Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos.
A um ele humilha e a outro ele exalta. Do pó ele levanta o necessitado, sim. De um monte de cinza ele exalta o pobre. E o trata como príncipe e o faz sentar num lugar de honra, porque toda a terra é do Senhor. Ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão. Pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu o Senhor troveja contra eles. Ele julga até os confins da terra. Ele dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Por isso que você precisa ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, queridos, não está relacionado ao tempo que você fica na igreja, não está relacionado ao ministério que você tem. O relacionamento com Deus está relacionado à preocupação que você tem com a santidade na sua vida. Sabe? Por isso que eu falo para você, pai e mãe, olhe para a vida do seu filho. Você consegue ver como que é o relacionamento do seu filho com Deus. Não deixe o seu filho fazer as escolhas dele. Ensine-o a amar a Deus. Uma das coisas que eu mais agradeço, os meus pais foram ter me corrigido quando eu precisava. Porque hoje, se eu sou o homem que eu sou, queridos, é porque eu tive um pai e uma mãe que me corrigiu no momento que eu devia ser corrigido. Sabe? E é isso que nós temos que praticar e ensinar para os nossos filhos, a santidade. É isso que nós temos que praticar e ensinar aqui, Dani, no nosso ministério, no ministério pastoral, no ministério de louvor. É a santidade. É a santidade, queridos. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e a gente vê aqui Ana fazendo essa oração, ela falando que o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor rebaixa, mas o Senhor também levanta. Porque na verdade, queridos, se nós nos santificarmos, nós não vamos precisar de uma ajuda do pastor, de um convite do pastor, não, é Deus que irá nos levantar. Eu nunca pedi para o pastor Orides para mim poder pregar, eu nunca pedi para ele para poder ser pastor. Eu nunca pedi para ele a liderança da igreja, eu nunca pedi isso para Deus, mas eu sempre tive uma preocupação na minha vida, desde o momento que eu me converti, que era me santificar. E o que me fez, queridos, assumir a posição que eu tenho hoje na presença de Deus, queridos, não foram os dons que eu tenho, porque eu não tenho dom, eu não sei cantar, não sei pregar. Mas uma coisa eu faço desde quando eu me converti, queridos, eu luto para me santificar todos os dias. E eu falo para você, o que vai definir o seu relacionamento com Deus é o desejo de santificação que você tem no seu coração. O que vai definir se o seu casamento vai dar certo é o propósito de santificação que você tem com o seu namorado, com a sua noiva. O que está sendo a preocupação no seu relacionamento? Eu lembro que quando nós começamos a namorar, né, Débora, nós tínhamos uma preocupação com a santificação. Eu não posso desonrar o meu sogro. Eu prometi para ele que eu ia namorar dessa e dessa forma. Santificação, queridos, está relacionado a isso mesmo, a sacrifício. É você sacrificando a sua vontade e o seu desejo todos os dias, né? Eu lembro uma vez que nós aconselhamos um casal no curso de noivos, e o casal namorava do jeito que queria, e a gente ali novinho, né, no ministério, a gente falava assim, rapaz, não faz isso, se santifique, porque tudo que você planta você vai colher. Por que a gente vê um monte de casamento destruído, queridos? Por quê? Porque decidiram não honrar a Deus, decidiram não se santificar.
Mas quando você decide honrar a Deus, queridos, Deus te abençoa de uma forma sobrenatural. E por isso que essa mulher, queridos, Ana fez essa oração. Porque ela não tinha possibilidade nenhuma de ter filho. Mas ela decidiu honrar a Deus com o seu primeiro filho. E ela decidiu entregar o seu filho para o Senhor. E Deus, queridos, abriu o ventre dessa mulher de uma forma sobrenatural, onde deu possibilidade para ela gerar outros filhos. E ainda honrou a vida dela, fazendo com que Samuel se tornasse, queridos, o maior juiz e profeta do povo de Israel. Quando você decide viver uma vida de santidade, Deus, Ele não honra só você, mas Ele honra toda a sua geração. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas aproveita esse momento. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor assumir o lugar deles. Eu vou pedir para o Ministério Diaconal aqui da igreja também já se preparar para servir a ceia, porque nós vamos ceiar, queridos. E aproveita para poder pedir